Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 6º dia de aula, História Eclesiástica 1, estamos falando sobre a patrística, a Era Dourada, e agora iremos falar sobre os pais da Capadócia, ou seja, aqueles líderes que fizeram um protagonismo enorme na Capadócia, tá bom? Leia para nós, pastor Johnny, por favor. As nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom, meus irmãos? Joia. Pais capadócios. Na época que compreendeu o intervalo entre os concílios de Nicéia, 325, e o da Constantinopla, 381, 3 homens importantes viveram na região da Capadócia. Basílio, chamado de Magno ou o Grande, Gregório, seu irmão, mais tardiamente chamado de Nissa, e o Gregório, oriundo de Nazianzo, chamado pelos orientais de O Teólogo. Basílio e Gregório de Nazianzo concluíram seus estudos em Atenas e, voltando para a terra natal de Basílio, decidiram fazer uma experiência monástica na região do Ponto. Joia. Olha só, vou te mostrar aqui um pouco para vocês aqui, essa região da Capadócia. Deixa eu pegar aqui o mapa, deixa eu ampliar. Aqui é a Ásia Menor, tá vendo? Turquia, né? Isso, Turquia atualmente. Aqui é Israel. Deixa eu aumentar um pouco mais. Tá dando para vocês verem o mapa? Tá bem pequeno, mas dá para ter uma noção. Isso. Aqui, o mar Mediterrâneo também era chamado, tinha um outro nome antigamente. Vocês sabem que isso acontece. Ponto é essa região aqui. É o Mar Negro, tá? Atualmente o Mar Negro. Então, Capadócia é essa região. Eu quero lembrar para vocês, meus irmãos, que com Teodósio há um corte aqui no Império entre a Igreja Cristã do Oriente e do Ocidente. E a sede do Império Romano está aqui em Constantinopla. Então, os pais da Capadócia, eles estão aqui, bem próximo de Constantinopla, bem próximo dessa região, onde eram as igrejas consideradas até igrejas da Galácia, da Ásia Menor, né? Aqui temos a Síria, temos Tarso. Então, percebam como essa região continuou unida e forte, e o cristianismo aqui se manteve também com muita relevância. Isso não quer dizer que aqui no Egito, Alexandria se perdeu, ou o próprio outras regiões, mas aqui se manteve muito forte, tá bom? Então, continuando aqui. Então, essa é a região da Capadócia. Deixa eu até agora fazer aqui uma menção para vocês sobre alguns fatos de Basílio, né? É bem interessante que a família dele, meus irmãos, teve de todos os parentes de Basílio, os seus pais e avós sofreram muito nas perseguições. E os pais de Basílio tiveram 10 filhos, sendo que dos 10, 3 se tornam bispos. Olha que interessante. O outro que a gente vai mencionar agora é o Gregório de Nissa. Uma das irmãs de Basílio, ela pratica, ela, como se fosse aquilo que a gente vai tratar agora, da vida, quase que de uma vida monástica. Dentro do monasticismo, eles tinham um hábito de praticar o abandono dos prazeres e de uma vida voltada às práticas daquilo que acontecia na maioria das pessoas. Uma das irmãs de Basílio era uma pessoa assim, que era muito dedicada. Então, na vida dele, de Basílio, uma das coisas que mais marcou ele foi a experiência em loco do quê? De que os seus pais sofreram muito. Então, ao mesmo tempo, ele se torna um pai da igreja com muito êxito e também um teólogo muito profundo, tá bom? E vamos agora falar de Gregório de Nissa. Gregório de Nissa também, ele acaba sendo um outro líder da igreja cristã, um teólogo. Ele também vai deixar uma contribuição muito grande, porque também ele foi filósofo, ele estudou teologia,
estudou filosofia e ele estudou também medicina. Então, ele, assim como o seu irmão, e assim como a sua irmã, também vão acabar ajudando muito na vida monástica. E a gente vai ver que muito das obras com que eles realizam e fazem, eles acabam contribuindo para essa vida monástica. E agora, para a gente poder enriquecer um pouco mais os nossos comentários, vamos abrir aqui na página 130, eu estou no meu livro, na minha edição antiga, que a gente vai ver um pouco mais sobre, como que é o nome? Sobre Basílio e depois Gregório de Nissa. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu só pegar aqui e abrir na página de número 130. No livro de vocês agora, como eu não estou com essa nova edição, então eu não sei qual é a página. Quando falar sobre Basílio, vocês podem me ajudar? Pastor, estou tentando localizar ele aqui. É no capítulo 8, Os Grandes da Capadócia. Página 185. Obrigado, pastor, então. Imagina. Então, vamos, joia. Só para a gente dar uma enriquecida aqui na nossa aula, Os Grandes da Capadócia. Olha aqui, ó. Tenha bondade, pastor, leia essa frase aqui, de Gregório de Nazianzo. Pois não. Nem a todos, meus amigos, nem a todos cabe filosofar sobre Deus, pois o assunto não é tão simples e baixo. Nem a todos, nem diante de todos, nem em qualquer momento, nem sobre todos os assuntos, mas diante de certas pessoas, em certas ocasiões e com certos limites. Gregório de Nazianzo. Gregório de Nazianzo foi chamado também o teólogo, irmãos, só para vocês verem como ele também tem uma grande relevância nesse período, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a vida de Basílio. Aqui, Basílio o Grande. Pode ler para nós, pastor, por gentileza. Joia. Enquanto isso, Basílio voltava de sua viagem ao Egito, à Palestina e a outras terras onde havia monges que poderiam ensinar-lhe a vida contemplativa. Em Íbora, perto de Anese, ele e seu amigo Gregório de Nazianzo fundaram uma comunidade para homens semelhante à que Máquina fundara para mulheres. Para Basílio, a vida comunitária era elemento essencial, pois quem vive sozinho não tem a quem servir. E o cerne da vida monástica está no serviço aos outros. Ele mesmo sempre se mostrou disposto a esse serviço e realizava as tarefas mais humilhantes entre os seus monges. Ao mesmo tempo, porém, ele se dedicou a escrever regras e princípios que regulamentassem sua vida. Dessas regras se deriva toda a legislação da igreja grega com respeito à vida monástica, e por isso Basílio frequentemente recebe o título de pai dos monasticismo oriental. Joia, olha só, meus irmãos, lembra que eu falei, olha a postura deles, não é uma vida monástica simplesmente vivendo no gueto do monasticismo, aprendendo algo, mas é algo a serviço dos outros, porque afinal de contas a vida de comunidade só tem sentido quando a gente está em comunidade. Então, depois, claro, fica aqui, né, essas obras para que vocês possam estar lendo, e assim a gente nota como eles, naqueles dias, tinham esses olhos para as comunidades, tinham esses olhos para ajudar os pobres, tinham esses olhos para compartilhar, né? Então, é muito interessante a maneira e o posicionamento deles. Eles não faziam teologia para se vangloriar nos seus postulados. Eles faziam teologia porque a teologia para eles, como diz muito sabiamente o pastor Marcos Graconato, era uma maneira de servir melhor a sua igreja, de ter mais inteligência na maneira em que cada cristão poderiam viver suas vidas. Então, toda a profundidade dos pais da igreja não eram profundidades acadêmicas desassociadas à vida. Ao contrário, eram vidas acadêmicas para levar a comunidade a desfrutar dessa vida espiritual pelas quais eles viviam.
E é isso que é apaixonante na patrística, e por isso que eu quero deixar aqui, né, essa centelha aos irmãos, para que a gente continue estudando esses assuntos. Eu particularmente, meus irmãos, eu estou tão encantado com essa matéria, mas tão encantado, que eu acredito que, dentro dos cursos de teologia, nós deveríamos ter, assim, uma pós-graduação, stricto sensu, lato sensu, de, por exemplo, de patrística. Deveria ser, assim, algo tão importante quanto outras matérias que a gente já tem. Eu sei que existe, é claro, mas esse destaque, né, para esses assuntos, porque os nossos irmãos aqui, eles foram extraordinários. Percebam, irmãos, deixam de viver dias atrás da igreja perseguida, porque no caso de Basílio e do seu irmão, eles viram seus pais e parentes morrerem nas perseguições, principalmente de Diocleciano. E agora eles têm liberdade, mas eles não fazem da liberdade ali uma desculpa para viver menos o cristianismo. Aliás, eles pegam essa liberdade e agora eles dedicam a sua vida a ajudar as suas comunidades. A gente vai ver com Agostinho de Hipona que ele dedica os seus bens aos pobres e parte do que lhe sobra ele cria um monastério. Para quê? Para ele continuar servindo a igreja. Percebam, irmãos? Olha que coisa interessante. É nisso que eu falo que hoje, quando eu falei que, em certa medida, nós que estamos fazendo e reescrevendo a história, com os nossos monastérios modernos, que seriam os seminários ortodoxos. Porque hoje, quando se converte um rico nas nossas igrejas, e a gente está sofrendo desse mal, como se o reino de Deus fosse aqui, o rico ele tem que se tornar mais rico ainda, o mais rico da galáxia, porque a bênção de Deus está sobre ele, ao invés dele ter olhos agora para essa comunidade e pegar essa riqueza e muitas vezes desenvolver, não estou dizendo que ele tem que abandonar as empresas, não é isso, mas percebam que hoje a teologia da prosperidade ela se tornou uma praga tão grande no seio da igreja que a gente não sabe dialogar. Esses novos ricos e milionários que se convertem, se nós não falarmos a mesma linguagem deles, eles vão para outra igreja, porque tem 100 novas igrejas que querem eles nessas igrejas. E hoje até tem grupos que se reúnem como cristãos só nesse gueto, sendo que há um mundo totalmente caído, há uma miséria alheia, e é como se fosse ensinado, de fato, para esses irmãos e para essas igrejas, olha, vamos aprender com os pais da igreja, como aqueles ricos faziam o ministério. Lembram que quando nós falamos da igreja primitiva, que eu até questionei a fala de alguns professores que eu tive, que diziam que a igreja primitiva, de tanto ajudar os pobres, chegou uma hora que elas ficaram escassas, e eu disse para vocês que eu não concordava. A gente vai ver agora que essa é uma realidade durante todo o período da patrística perseguida e depois da patrística dessa era áurea, onde eles criam os monastérios, eles ajudam as pessoas. Depois, quando vem a Idade Média, eles se perdem nisso, eles acabam criando um novo panorama sobre os monastérios, a gente vai ver nas próximas aulas, e aí vem até o ilustre Francisco de Assis, que é conhecido no catolicismo como São Francisco de Assis, que ele tenta resgatar esse princípio. Sim, na Itália. Aqui a gente vai ver, na realidade, o que Francisco de Assis está fazendo nada mais nada menos do que viver como a patrística. Diga, Júnior. Não, foi na Itália, né? Isso, né? Mas a gente vai ver que é muitos séculos depois, né? Tem muito. Muito tempo depois. Então, percebam como a gente, muitas vezes, sem se perceber, quando a gente vai ver a igreja, ela se desfigurou. Ela deixa de ser a casa de Deus, o lugar sacerdotal, para atingir esse mundo e vira mais uma igreja dogmática, política, um braço do Estado, para as vaidades da nossa própria vida, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Esse paralelo que se faz com o seminário, a grande diferença é que eles viviam um pragmatismo, eles não viviam numa vida filosofando, contemplativa, retirado do meio urbano, para ficar só fazendo aquelas filosofando a questão teológica, etc. Eles eram prático. Fazia isso pensando a fé, defendendo a fé, mas também
eles faziam a obra comunitária aos mais pobres, né? Como servir a igreja, Júnior. Como ensinar. Por isso que eu amei a frase do Marcos Bretonato e cito novamente ela. Eles não eram profundos na sua reflexão simplesmente pelo intelecto. Era um intelecto a serviço de Deus com o coração pleno, com a vida disposta para servir a sua igreja local, para viver essa verdade, para passar essa verdade e influenciar o maior número de pessoas. E aqui, Júnior, fica também uma crítica para os nossos seminários catedráticos apenas que questionam teologia, mas não têm essa prática. E aí onde nasce a teologia liberal. Então percebam, irmãos, como Verdade. é perigoso. Por isso que nós, como igrejeiros, como pastores, nós, como seminaristas, como estudiosos, não podemos nos desvencilhar da vida de igreja. E jamais se esqueçam, o seminário, ele existe sem a igreja. No sentido assim, vou explicar melhor. A igreja é a primazia. Uma igreja, ou melhor dizendo, pode existir sem um seminário. Mas um seminário, quando ele existe sem a igreja, ele não tem razão de existir. Sim. A igreja pode não ter um seminário ou uma denominação. Pode até faltar o seminário, mas porque ela é o projeto de Deus. Mas o seminário, ele não é maior do que a igreja, ele está a serviço da igreja. Então, pode até uma igreja não ter um seminário. Agora, na hora que o seminário deixa de ter igreja, ele vira um centro catedrático. E aí ele pode se desconfigurar, sim, como se desfigurou os monastérios mais para frente. Por isso que fazer teologia sem igreja é correr um risco violento. E eu me lembro que nós estávamos numa aula inaugural e eu conversava com um pastor que fez o seu seminário teológico em uma das casas, que é até bem considerado, e ele falava assim, pastor Rai, lá no meu seminário, um dos professores era um pastor desigrejado, um conhecedor de teologia brilhante, mas ele era pastor, mas não tinha igreja. E aí eu digo, irmãos, não existe pastor sem rebanho. Ele tem até o ofício, mas você só se torna pastor quando você tem ovelhas, quando você tem uma igreja local. Então, eu posso até ter o dom pastoral, mas no momento em que eu não estou mais numa igreja, eu não posso nem me autodenominar como um pastor. Caio Fábio porque é antinatural. Caio Fábio da vida, né? E tantos outros, né? Então, tá bom, meus irmãos? Agora vamos enriquecer um pouco os nossos comentários com o livro-texto, agora de Gregório de Nissa. Gregório de Nissa. Samuel, você consegue ler para nós, Samuel? Aqui, esse parágrafo? Consigo sim, pastor. Então, faça as honras para nós, por favor. Que é o irmão de Basílio. Pode ler, pastor? Por favor. Gregório de Nissa. O irmão menor de Basílio, Gregório de Nissa, tinha um temperamento totalmente oposto ao do famoso bispo de Cesareia. Enquanto Basílio era arrogante, tempestuoso e inflexível, Gregório preferia o silêncio e a quietude, e o anonimato. Dá uma pausa aí. Não estava em seu sangue. Só um minuto, irmão. Dá uma pausa. Olha aqui, meus irmãos. Esse registro do nosso irmão Justo Gonzalez, como de muitos outros historiadores, mostra o temperamento de Basílio, né? Tempestuoso, inflexível. Quem é que a gente lembra assim como uma pessoa bem sanguínea, irmãos? Entre os apóstolos. Pedro. Exatamente. Interessante, né? Arrogante não, né? Arrogante não. Talvez, então eu desconheço o motivo, mas assim, inflexível, né? Talvez é aquilo, né, Júnior? Uma pessoa que muitas vezes é inflexível, para os seus oponentes, ele acaba sendo soberbo, né? Eu poderia dizer, talvez, convicto das suas crenças, mas, assim, é arrogante, não deixa de ser, em certa medida, arrogante, né? Já o irmão, né, que é Gregório, ele era mais quieto,
né? Praticava mais o silêncio. Interessante, né? Mostrando que de uma mesma família saem homens consagrados, mas com estilos totalmente diferentes. E essa citação me faz lembrar as páginas da Bíblia, que não ficam adoçando, né? Percebam que esse é um registro bem curioso, que até para a gente canonizar esses homens, por isso que nós não temos esse lado idólatra, né, irmãos? Eles eram servos de Deus, piedosos, mas tinham suas falhas. Tá? Então, para nós, é como nós enxergarmos Pedro, Paulo, vermos pessoas como, por exemplo, Neemias, Esdras, pessoas que têm os seus pontos altos, são gigantes da fé, fizeram parte da revelação bíblica, e aqui nós vemos homens que eram muito dedicados, consagrados, mas que não eram, que se tornaram canonizados pelo catolicismo, mas para nós só são grandes pastores do passado, né? Tá bom? Exatamente. Pode continuar lendo para nós, irmão Samuel, aqui, a partir do não estava. Tô aqui. Não estavam em seu sangue, nem em seus propósitos, campeão de causa alguma, mas somente da vida descansada. Se bem Samuel, está falhando um pouquinho. sua educação A sua gravação está falhando um pouquinho. Eu vou pedir aqui para você dar uma pausa, que está travando, tá bom? Então, pastor Johnny, leia para nós aqui, Ok. pastor, a partir do não, por favor. Eu peço licença, tá, Samuel? Porque está, pelo menos para mim, para os irmãos, está falhando também a ligação do Samuel? Falhou sim. É normal, Sim. viu? A internet tem hora que ela oscila quando a gente abre. Eu espero que, para vocês, a minha fala está falhando muito ou não? Não, tá fluindo Não. para mim aqui agora. Então, Tá tranquilo tem hora aqui que também. acontece. Então, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, a partir Pois do não. não. Não estava em seu sangue nem em seus propósitos fazer-se campeão de causa alguma, mas somente da vida descansada do que foge do barulho mundano. Sua educação, se bem que boa, não foi tão esmerada como a de Basílio. Por algum tempo ele quis ser advogado e professor de retórica, como seu pai e seu irmão mais velho, mas ele nunca abraçou essas metas com o fervor de Basílio e também não se interessou em se distinguir como o orador mais hábil da comarca. Joia, só mais esse parágrafo, por favor, pastor. Joia. Enquanto Basílio e seu amigo Gregório de Nazianzo se dedicavam com fervor à vida monástica, o jovem Gregório se casou com uma jovem muito bela, Teosébia, com quem parece ter sido muito feliz. Quando, anos mais tarde, ele escreveu um tratado sobre a virgindade, os argumentos que apresentou em defesa deste estado eram característicos de seu temperamento. Na sua opinião, quem não se casa não precisa passar pela dor de ver sua esposa em dores de parto, nem pela dor maior de perdê-la. Para ele, a vida retirada era uma maneira de evitar as lutas e as dores da vida ativa. Joia. Meus irmãos, então, como vocês bem sabem, não dá para a gente fazer muitas coisas aqui e passar muitos detalhes sobre eles, né? Mas eu queria deixar esses dois homens como os pais da Capadócia, para que a gente agora pudesse entrar nos pais do Ocidente Latino, tá bom, meus irmãos? Que agora a gente já falou um pouco sobre Jerônimo, e podem ver que esse livro, que é o livro do Justo Gonzalez, o volume 2, A Era dos Gigantes, é um livro para a gente ler, reler, para a gente realmente degustar dessas páginas, aprender com as suas histórias e com as suas biografias. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Vamos agora para os pais do Ocidente? Percebam que a gente não tem muitos outros que não vai dar para a gente tratar, né? Ó, João Crisóstomo tem o capítulo 10, que a gente... Só leia para nós, pastor, só essa frase de João Crisóstomo. Leio sim. Como pensas cumprir os mandamentos de Cristo se só visas o lucro, amontoando empréstimos, comprando escravos como gado, somando negócios a negócios? E isso não é tudo. A tudo isso acrescentas a injustiça, apossando-te de terras e casas,
e aumentando a pobreza e a fome. João Crisóstomo. Pelo amor de Deus, meus irmãos, só nessa frase a gente já tem uma tese aqui contra a teologia da prosperidade. É ou não é, meus irmãos? E curioso, né? Porque, ou seja, a história da igreja como um todo retrata isso aqui a vida toda, sempre, 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 sempre. Então, ou seja, as coisas só vão mudando os seus ciclos, mas os problemas são os mesmos. A Por isso indulgência. que eu estou assim, encantado ao A dar essa indulgência. aula, meus irmãos, para vocês, porque é normal, né? A gente acaba aprendendo coisas mais relevantes, vocês sabem, minhas cadeiras são cadeiras mais pastorais, né? Não são cadeiras históricas, nem as línguas. Eu confesso para vocês que as línguas originais e a história eclesiástica sempre foram ali meus calcanhares de Aquiles. Mas eu estou encantado com a patrística e, assim, felicíssimo, e eu quero até mesmo educar o meu próprio rebanho a ler mais a patrística, porque, como eu disse, eu acabo indicando muita literatura reformada, mas a gente acaba se esquecendo que os nossos pais reformadores comeram nessa cozinha. Eles não comeram na cozinha da Idade Média, pelo contrário, a Idade Média foi a grande tese deles de fazer ali, de contestar. Aqui eles se basearam. Então, é maravilhoso ver uma frase dessa de Crisóstomo, porque a gente lembra que nesses dias a igreja ela estava crescendo, ela estava sendo uma igreja vigorosa, e os crentes estavam se perdendo nas suas vidas, né, pequenas. Então, mais uma vez aqui, a gente vê esse grande servo de Deus ser um protagonista, né? Tá bom? Olha, voz no deserto que clama na cidade. Ou seja, Crisóstomo foi monge acima de tudo. Antes de ser monge, foi advogado, educado em sua própria cidade natal de Antioquia, pelo famoso orador pagão Libânio. Então, percebam, irmãos, que riqueza, não? Que riqueza. Tá bom? Bom, aqui é um quadro mostrando Crisóstomo, possivelmente essa é um retrato que mais representa ele, tá? Crisóstomo era de pequena estatura, cabeça grande, testa ampla e rugosa, e olhos profundos, né? Olha só, né? Uma figura assim bem, bem curiosa, bem brasileira, né, meus irmãos? Bem brasileira, bem nordestina, né? Em cearense. Bem cearense. Era um cearense aí. Bom, vamos lá, vamos agora para os pais do Ocidente, tá bom? Os pais do Ocidente. Né? Página 158, aqui, vamos ver, Jerônimo. Eu não sei qual é a página aí no livro de vocês. Qual é a página, pastor? Capítulo 11, né? Aqui é página 158. Página 203. Jóia. Então, para a gente ser bem sucinto, né? Leia para nós aqui, pastor Johnny, a frase de Jerônimo. Leio sim. Talvez me culpe secretamente por eu atacar alguém pelas costas. Confesso francamente que me deixo levar pela indignação. Não posso ouvir esses sacrilégios pacientemente. Jerônimo. Nosso querido irmão, né, ou como é chamado historicamente de São Jerônimo também, foi também, mais uma vez, um dos grandes pais da igreja. Agora, olha só que interessante, irmãos. Ele teve uma educação muito bem fundamentada, principalmente com o seu pai. E ele, ao ser educado dentro da cultura latina, ele se converte, mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que participava dessas grandes escolas de oratória. Depois da sua conversão, conta-se que ele teve um sonho onde ele estava dando mais valor à educação ciceriana do que à teologia. E assim também ele passa a buscar o quê? A se consagrar mais ao ministério, e depois disso, ele, de fato, acaba indo e casa-se com uma viúva rica, e essa viúva rica facilita com que ele se dedique mais à vida acadêmica.
como a sua formação tinha sido muito boa, e ele era uma pessoa que dominava muito bem o latim, nós já mencionamos na última aula, na terça-feira, que ele traduz a Bíblia para o latim. Então, percebam, a gente acabou de ver os pais da Capadócia, que eram as pessoas influentes ali do lado oriental, e agora a gente começa a ver os pais do Ocidente que começam a influenciar grandemente aqui no século IV, o quê? A igreja e o povo, e aqui começa a ter uma contribuição, inclusive, na língua latina. E leia para nós essa primeira frase, pastor, por gentileza. É isso. Dos gigantes do século IV, nenhum é tão interessante como Jerônimo. Interessante não por sua santidade, como Antão, o eremita, nem por sua intuição religiosa, como Atanásio, nem por sua firmeza contra a injustiça, como Ambrósio, tampouco por sua devoção pastoral, como Crisóstomo, mas por sua luta gigantesca e interminável com o mundo e consigo mesmo. Mesmo sendo conhecido como São Jerônimo, ele não era desses santos aos quais foi dado desfrutar a paz de Deus nesta vida. Sua santidade não foi humilde, amável e doce, mas orgulhosa, grosseira e amarga. Jerônimo sempre desejou estar acima do humano e por isso não tinha paciência com os que lhe pareciam ser indolentes, nem com os que de alguma maneira ousavam criticá-lo. Entre as muitas pessoas que foram objeto de seus ataques impetuosos, estavam não só os hereges, os ignorantes e os hipócritas, mas também João Crisóstomo, Ambrósio de Milão, Basílio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Os que se atreviam a criticá-lo eram simplesmente, abre aspas, asnos de suas patas, fecha aspas. Apesar dessa atitude, e em parte por causa dela, Jerônimo conquistou um lugar entre os gigantes do cristianismo no século IV. Percebam, meus irmãos, aquilo que eu falei há pouco, esses registros históricos me fazem lembrar as páginas da Bíblia, entendeu? Porque eles são honestos, eles não são regados de firula, da ótica católica, da ótica sacrossanta, da beatificação, de que eles são quase seres intangíveis, e não tem nada dessas besteiradas. São homens, simplesmente que também tinham suas fraquezas, tinham seus temperamentos e lutavam consigo e com os outros. E, olha, essa frase aqui é de asnos de duas patas. Pelo amor de Deus, né? Oh, meu Deus. Chamar assim quem o confrontasse, né? É interessante, né? Tá bom? Meus irmãos, leia para nós agora aqui, Jerônimo, esse slide também, o pastor Johnny, por gentileza. E logo na sequência a gente vai para Agostinho de Hipona e a gente fecha aqui essa matéria essa aula tão maravilhosa, irmãos, tão maravilhosa. Pode ler para nós, por favor. Jerônimo, 331 a 420. Jerônimo, natural de Veneza, foi batizado em 360 e durante vários anos dedicou-se aos estudos, viajando por Roma e pelas cidades da Gália. Na década seguinte, visitou Antioquia e adotou a vida monástica, ocasião em que aprendeu o hebraico. Dá uma pausa aqui, pastor, só por favor. Gália aqui, irmãos, não é Galácia, é Gálatas, tá? Ali, Ásia Menor, aquela região da Capadócia. Gália aqui é França, tá? Cidades da Gália é França. Então, percebam que depois dos seus estudos, ele viaja para Roma, depois ele vai para a França, e na década seguinte vai para Antioquia. E que aqui ele adota a vida monástica. Percebam, irmãos, olha o monasticismo nascendo agora, aflorando no meio do quê? De uma cultura onde predominava o quê? O césaropapismo. Então, os pastores nesse dia viram os imperadores como mensageiros de Deus, como foi Ciro no Velho Testamento, mas não se venderam a eles. Antes, fizeram o seu papel, cultivando, aprendendo, sendo profundos, sendo prolixos. Percebam, irmãos, imagina Jerônimo fazendo uma citação na Idade Média. Ele era queimado vivo. Já imagina chamar um padre ou um papa de asno, de duas patas. Ele era queimado, virava pinche,
virava tocha humana. Percebam que esse período do corte da história é totalmente diferente da Idade Média, onde a Igreja Católica agora domina sobre tudo e todos e pratica os seus crimes, até mesmo impondo as opiniões sobre todos. Aqui a gente vê liberdade. E aqui, como você leu, pastor, ele tá e vai para o monastério e aprende o hebraico, lembrando que ele já era fluente aonde? No latim. Ele se torna uma pessoa que tem uma formação básica muito boa. Então, leia para nós, pastor, por favor, aqui, ó, em 382. Uhum. Em 382, tornou-se secretário de Damaso, bispo de Roma, que lhe sugeriu a possibilidade de fazer uma nova tradução da Bíblia. E em 386, Jerônimo foi para a Palestina e lá, graças à generosidade de Paula, uma rica senhora romana a quem tinha ensinado hebraico, viveu num retiro monástico em Belém por quase 35 anos. Agora, deixa eu te explicar uma coisa interessante aqui, irmãos. Não pensem vocês que ele fez essa tradução e ele foi bem quisto. Quando ele faz essa tradução para o latim, e é no latim chamado vulgar, não porque é vulgar, indecoroso, mas porque é a língua do povo, é a língua simples, é a língua corrente, mas mesmo como língua corrente você precisa dominar muito bem, ele não foi muito bem compreendido. Porque no momento que ele faz a tradução da Bíblia, ainda nos seus termos, ele trabalha muito de forma literal. E muitos líderes da igreja não gostaram desse fato. Olha que interessante. Continua para nós, pastor, por favor. Continua assim. A maior obra de Jerônimo foi uma tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata. Antes de 391, ele tinha completado a revisão do Novo Testamento latino, cuidadosamente cotejado com o grego. A versão da Bíblia feita por Jerônimo tem sido amplamente usada pela Igreja Ocidental e foi até recentemente a única Bíblia oficial da Igreja Católica Romana desde o Concílio de Trento. Aqui é contra-reforma, irmão, com o Concílio de Trento. Aqui eles começam a utilizar de forma contundente a versão latina como o padrão de culto, ou seja, Jerônimo acaba dando para os católicos, para o romanismo, uma matéria-prima para que eles estabelecessem aquilo que eles têm como Santa Missa. Mas percebam que a ideia inicial dele não era essa, era dar uma contribuição das Escrituras ao seu povo, de forma aonde o povo tivesse o conhecimento da linguagem bíblica. Então, é interessante isso, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Interessante, né? Aqui, olha, é um quadro pintado também por Francisco Zurbarán, é Jerônimo com Santa Paula, né, no caso, que é uma visão católica, e sua filha Eustáquia. Pelo que eu entendi, meus irmãos, ele casa com com a Paula, que era essa viúva, né, que acaba dando ali todas as suas condições para que ele continuasse a não se preocupar com as questões financeiras e continuasse fazendo seus trabalhos acadêmicos, né? E duas de suas principais devotas. Uma rica viúva, Paula, deu condições para Jerônimo, pudesse viver sem preocupação financeira e se dedicasse ao estudo. Ele seguiu depois para Belém, ela seguiu depois para Belém e morreu com ele na Terra Santa, né? Então, tá joia? Meus irmãos, não vai dar para a gente falar de Ambrósio, tá bom? Que eu queria também gastar um tempo falando de Ambrósio, também que é um outro grande pai da igreja, e agora eu só vou concluir, também tem essa obra de Ambrósio, eu quero concluir somente com Agostinho de Hipona, porque nosso tempo já deu, e se a gente ficar aqui nos pais da igreja, eu não vou dar as outras aulas para vocês nos próximos módulos, tá bom? Então, eu posso usar mais 10 minutos, eu sei que a hora já passou, meus irmãos, mas os irmãos aguentam mais uns 5, 10 minutos? Para a gente concluir a matéria de hoje? Agostinho de Hipona. Leia para mim, meus irmãos, pastor Johnny, Agostinho de Hipona. Aonde é Hipona, irmãos? Aqui, ó. Aqui a gente seria praticamente o Império Romano, novamente. Norte da África, Hipona está aqui, meus irmãos, ó. É essa região.
essa região aqui. Essa região aqui é Hipona, tá vendo? Aqui, ó. Hipona, Cartago, bem tá o escrito norte da África. Como? ali? Cartago, né? Tá escrito ali? Isso, aqui está Cartago e do lado tem Hipona. É Ipona. Uhum. Isso, aqui tem Roma. Então, perceba, ele nasce aqui, nessa região. Por isso que é chamado Agostinho de Hipona. Uma das pessoas mais célebres de todo o período da patrística. Então, leia para nós, pastor, rapidamente, por favor. Leio sim. Agostinho. Nascido em Tagaste, no dia 13 de novembro de 354, próximo a Hipona, na época províncias romanas do norte da África. Aurelius Augustinus era descendente de berberes por parte de pai e mãe. Contudo, essa última se convertera ao catolicismo enquanto o pai permaneceu pagão. Uma pausa aqui, pastor. Ou seja, perceba que ele tem ali uma influência religiosa, mas também tem uma influência pagã. Continua para a gente, por favor. Joia. Aos 11 anos de idade, foi estudar na escola de Madaura, onde teve contato com a literatura latina e com práticas e crenças pagãs. Posteriormente, foi para Cartago, de modo a prosseguir seus aprendizados em retórica. Ou seja, ele tem também uma educação diferenciada, né? Continua para a gente, por favor, pastor. Joia. Em 383, mudou-se para Roma, onde abriu sua própria escola até ser nomeado professor de retórica imperial para o Tribunal Provincial em Milão, em 384. Após sofrer uma crise espiritual em 386, Agostinho vivia como um romano pagão. Ao ler a vida de Antônio do Deserto, de Atanásio de Alexandria, Agostinho decide se converter ao cristianismo católico e abandonar toda a sua antiga vida de conforto e hedonismo para servir a Deus. Assim foi batizado no ano seguinte por ninguém menos que Ambrósio, 340-397, durante a vigília da Páscoa na cidade de Milão. Posteriormente, retorna à África, onde liquida seus bens e divide-o entre os pobres, exceto pelo patrimônio utilizado para formar a ordem agostiniana em Tagasta no ano de 387. Olha aqui, o que eu falei há pouco, irmão, sobre as influências desses grandes pais da igreja, os escritos. Olha a importância de ter obras escritas, meus irmãos. Como é importante a gente deixar um legado escrito, né? Percebam que agora ele se converte, ele deixa essa vida, e aí, graças a Deus, ele tem esse encontro com Deus, esse batismo, se desprende de todos os seus bens, da sua vida pregressa, como o Gil disse, né, no primeiro módulo de hoje, que ele ficou encantado ao descobrir que Agostinho veio de uma vida pregressa, uma filosofia, um mundo hedonista, uma vida de prazeres, mas teve uma conversão poderosa. E agora ele também liquida os seus bens, dedica-se agora a uma escola e vai fazer a obra de Deus. E assim, meus irmãos, temos aqui 3 grandes obras de Agostinho, né? As obras de Agostinho são muitas outras, mas a gente poderia deixar aqui algumas delas. Solilóquios, A Vida Feliz, A Cidade de Deus, né? Esse outro que é o Livre-Arbítrio de Agostinho. Essas 2 obras estão aqui no material da patrística. E tem também Confissões, irmãos. Olha que interessante. O livro de Confissões de Agostinho, a gente pelo menos entende da seguinte forma, que é uma autobiografia espiritual dele no cristianismo. Em Confissões, segundo a professora Márcia, ela diz que a gente entende que ele faz confissões de pecado, é uma maneira também de fazer a sua profissão de fé, e também de louvar a Deus. E então, fica aqui, né, meus irmãos, esse resumo dessa era chamada Era de Ouro, e Agostinho também é chamado de o arquiteto da Idade Média. Tamanha foi a sua relevância para todo o cristianismo futuro. Tá bom, meus irmãos? O livre-arbítrio, que é uma das obras dele aí, em síntese, ele diz que não é como tão bom assim
porque ele nos deixa livre para praticar tanto o bem, mas também para praticar o mal. Então, ele, em síntese, ele diz que não é tão bom assim para o homem o livre-arbítrio. Nessa obra que ele diz, foi algo que eu li, assim, inclusive ouvindo o Marco Greconato também. Obrigado pela sua contribuição, meu irmãozão. E é isso, meus irmãozão, é o resumo, né, como eu disse para vocês, ia ser um trabalho herculano hoje, né, fazer essa síntese. Querendo Deus, na próxima aula, nós estaremos trabalhando sobre o monasticismo, eu pretendo falar sobre o monasticismo, e pretendo estar, assim, depois concluindo, né, falando um pouco sobre os bárbaros, e também quero falar sobre os 7 concílios, ou seja, nós temos esses 3 temas para estar trabalhando e fechando aqui História Eclesiástica 1. Mas eu confesso que, se não tivesse assunto dos bárbaros, dos concílios e do monasticismo, eu queria ficar aqui só nos pais da igreja, porque é muito bom aprender sobre eles. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, boas leituras, bons áudios, vídeos, e que Deus nos dê graça para caminhar nas pisadas desses servos de Deus tão importantes. Tá bom? Ok. Melhoras a sua saúde, Júnior. Ok, Deus obrigado. continue abençoando aí os meus irmãos. E, querendo Deus, nos vemos terça-feira. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, legal. Tranquilo? Tranquilo. Podemos desligar? Ok, shalom a todos aí. Amém. Bom término. Então, um excelente final de semana para os meus irmãos, Obrigado. tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe, meninos. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.